Eu já compartilhei, mas você pode me ajudar a me botar na tela aí, que eu entrei já direto com a coisa. Eu queria falar primeiro, depois. Eu vou deixar assim, você me coloca. Tá todo mundo me vendo, né? Porque para mim aqui eu estou na tela. Mas tá bom, queridos. Assim, eu quero louvar a Deus, agradecer aos irmãos, né? A, toda a cooperação, o amor, né? Nós temos aqui recebido muito das orações, temos sido sustentados, né? E estamos aí nessa batalha, mas com muita gratidão ao Senhor, com alegria, com preocupação, é claro. Minha mãe está numa situação difícil, graças a Deus, ontem ela acordou, né? E hoje já ligaram para mim, ainda não passei notícia para os irmãos, mais tarde eu vou passar. Mas, enfim, queridos, eu quero louvar a Deus, agradecer a cada um dos irmãos. E estamos aqui, né? A gente vê que realmente a batalha de oração é grande, a gente vê aí no próprio WhatsApp da igreja quanto pedido de oração, né? O pessoal do fogão costuma brincar que diz que para orar à noite, madrugada, que é mais tranquilo, né? A fila é menor, mas eu acho que em tempo de pandemia a oração tem sido muita. E isso nos envergonha, né? Porque devíamos estar orando sempre, o tempo todo. Mas amém, queridos, vamos estar compartilhando com os irmãos. Eu acho que o Senhor nos dê graça, né? Tenho dois compartilhares que eu deixo de estar com os irmãos, por algum motivo não foi possível, mas eu creio que hoje o Senhor vai nos permitir. Eu peço ao Senhor graça, ao Espírito Santo. Temos orado, né? A igreja tem orado, e que o Senhor nos fale, né? Que o Senhor nos fale. Enfim, queridos, vamos estar conversando um pouquinho sobre uma resposta, né, que Jesus deu ali para os discípulos, né, quando ele pergunta, quando ele é perguntado, né, sobre quando que seria a vinda do Senhor, a consumação dos séculos, né? Então o Senhor ele começa a responder em Mateus 24. A gente mais tarde vai para esse texto. Agora aqui o meu travou, não sei como. Aí, acho que foi agora. Não sei se esse é. Isso, agora foi. E aí, só um pouquinho, queridos irmãos, me perdoem que eu sou leigo aqui na questão aí do computador, né? Mas eu estou aqui tentando. Então, queridos, falar um pouquinho sobre profecia, né? É um tema que a gente tem conversado já há um tempo com a igreja, acontecimentos, né? E estamos assim entendendo no Senhor, e a igreja tem entendido no Senhor, que nós estamos começando esse tempo, né? Chamado o princípio das dores, e a gente quer estar compartilhando com os irmãos, né? A gente vai relembrar um pouquinho aqui algumas coisas sobre a questão da profecia, que é algo que Vanderlei compartilhou outro dia no encontro geral, e foi muito jóia, uma palavra muito jóia que ele compartilhou. E a gente quer continuar compartilhando sobre esse tema, crescendo sobre isso, né? Então, palavra profética, né? As profecias são acontecimentos futuros que Deus, na sua soberania, resolveu revelar aos seus servos antecipadamente, né? Mostrando o seu poder e o seu domínio sobre todas as coisas. Esse Isaías 46 é um texto muito tremendo que fala: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, né, queridos? Um Deus tremendo, um Deus que faz, um Deus que fala, um Deus que tem todas as coisas no seu domínio, né? E por que Deus fala em profecias, queridos? Para que nós tenhamos direção, não nos percamos nos muitos enganos do maligno. A palavra diz, né, não havendo profecia, o povo se perde. Também em Efésios, um texto conhecido que nós temos, né, é aquele, né, que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados por todos os ventos de doutrina, por toda sorte de engano e artimanha dos homens, astúcia com que induz ao erro. Então, queridos, a profecia, realmente nós precisamos para que a gente não se perca. Você imagina esse coronavírus aí, né, a situação dessa, como seria se nós não estivéssemos com a palavra direcionando o Senhor, indicando
os tempos, dizendo o que aconteceria. Né? Mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente chegar lá no texto. O engano, queridos, que eu tenho visto assim do inimigo já há muito tempo, isso não é coisa de agora, mas é algo que nos faz parar, né? Nos faz ficar muito tímidos, né? Alguns irmãos, né? Alguns da igreja, né? Vamos dizer assim, estamos falando da igreja do Senhor, não estamos falando só do nosso grupo, né? Mas eu vejo que um engano que o inimigo coloca é o medo, né? Então, o medo, e esse medo específico que o inimigo coloca está baseado nesse texto de Apocalipse 22, 18 e 19, né? Que é um texto que fala, né? Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos desse livro, né? E se alguém tirar qualquer coisa, Deus vai tirar a sua parte da árvore da vida. Então, diante desse texto, querido, existe assim um engano muito grande de pensar assim, não, eu não quero nem mexer com coisa de profecia, esse livro de Apocalipse, coisa e tal. E se bem que profecia, vamos falar assim, que nós temos tantos livros falando, né? Nós temos desde lá de trás, né, Moisés, né, os Salmos, depois Davi, nós temos os grandes profetas, temos os pequenos profetas, né, temos os evangelhos que falam sobre isso, depois livros do próprio Novo Testamento, as cartas, né, Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, né, enfim, e aí depois o Apocalipse, então assim, é vasto o material, né, porém, precisamos entender isso, né? Que, na verdade, essa palavra Apocalipse, ela quer dizer revelação. Como o Vande falou isso, né? Em inglês a gente fala Revelation, né? O livro em inglês é chamado Revelation. Então é simples assim. O Apocalipse é só uma revelação. Mas o inimigo fez o quê? Ele distorceu o significado da palavra, né? Então, tragédia, caos, destruição, maldição. Gente, é o Apocalipse, né? Então, fala-se muito assim. Mas, gente, na verdade, não é nada disso. Na verdade, o Apocalipse, o livro do Apocalipse é só a revelação do Senhor das coisas que hão de vir. E o interessante é o que a palavra fala sobre isso. O que a palavra fala sobre isso? A palavra fala que é bem-aventurado, só em negrito aí, né? Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam essas coisas nela escritas, né? E no outro, lá no Apocalipse 22, também fala assim, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, você vê, o inimigo tenta fazer com que a gente nem pegue, não leia, não ligue, mas o que o Senhor quer? O Senhor quer que a gente conheça. Olha só esse Apocalipse 1, de 1 a 3, que texto! Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo o que viu. E aí fala, bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem as palavras da profecia e que guardam. Então, queridos, como é que a gente pode desprezar, dispensar de alguma forma? Então, show com esse engano do inimigo, né? Nós queremos conhecer a palavra, e não só a palavra profética, querido, toda a palavra de Deus. Nós precisamos de toda a palavra de Deus. Né? Nós precisamos conhecer a palavra para que nós possamos ter essa intimidade com o Senhor, saber aquilo que está no coração do Senhor, saber aquilo que o Senhor deseja, saber aquilo que o Senhor quer, e a gente poder não só desfrutar de tudo com relação ao que a palavra está falando, mas também ter aí esses parâmetros, essas balizas, e discernir a nossa vida toda através das Escrituras. Né? Então, o Apocalipse aí também é bom frisar, né? O Apocalipse, querido, é o juízo de Deus sobre os filhos da iniquidade, mas também é a salvação de Deus sobre os filhos da justiça. E não podemos deixar de nos enganar por isso. Né? Então, queridos, a palavra também diz que a profecia deve ser julgada. Né? Então, em Coríntios 14, são dois textos, a gente passou esses textos para os irmãos há um tempo atrás, então Coríntios 14, 12, 13, 14, fala muito sobre os dons, fala muito sobre profecia. Então, tratando-se de profecia, falem apenas 2 ou 3, os outros julguem. Né? E também fala, o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Né? Mas assim, então é importante a gente que a palavra vai servir, né? Todas as escrituras, a palavra de Deus, né, é o único instrumento capaz de julgar a profecia e trazer clareza da parte de Deus sobre qualquer assunto.
né? Então a palavra diz, né, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação em justiça. Então é muito joia, muito tremendo, né? Tudo isso que o Senhor nos tem dado, né? Um texto, queridos, que tem falado muito ao meu coração. Compartilhamos também esse texto de Jeremias com os irmãos. Na verdade, esse capítulo, queridos, ele fala muito ao meu coração, e eu queria aqui estender não só para aquele que tem a profecia, porque especificamente nesse capítulo, né, Deus está falando ali sobre a repreensão sobre o profeta. Mas antes, se você for ver o capítulo 23 de Jeremias, antes tem uma repreensão para os pastores. Né? Primeiro, o profeta repreende os pastores que estavam lá tendo condutas inadequadas, e depois ele vem e repreende os profetas. Né? Porém, queridos, eu queria estender isso aqui, como eu coloquei aqui, né? Esse capítulo deve gerar temor no coração de nós todos em relação aos dons espirituais. Queridos, eu quero falar isso por quê? Porque os dons, eles são do Senhor, eles nos dá, nos concede, para que a gente use para a glória de Deus e para um fim proveitoso, como está lá em 1 Coríntios. Né? Então, não é para a gente usar do jeito que a gente quer. Então, eu me lembrei quando o Vande colocou, quando ele compartilhou, ele colocou, né, quem poderia, né, de onde poderia vir a profecia. Então, eu peguei esse ganchinho lá da coisa do Vande, mas eu quis trazer alguns exemplos para que a gente tema, queridos. Então, não só o profeta, mas todos nós possamos ter temor do Senhor. Nesse texto anterior aqui, quando fala, é muito comum esse texto, né? O espírito dos profetas estão sujeitos ao profeta. Eu gosto muito desse capítulo, desse versículo aqui, ó. O Apocalipse 22, 6 e 7. Diz assim, disse-lhe ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e eis que venho sem demora, bem-aventurado aqueles que guardam a palavra deste livro. Então, queridos, eu gosto desse texto, porque aquele texto lá é muito conhecido, né? O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, mas nem os profetas, nem o espírito dos profetas estão livres para fazer o que quiser, porque o Senhor, o Deus do espírito dos profetas, é que enviou, é que faz, é que manda. E nós temos que estar com o ouvido, nós temos que estar com os olhos fitos no Senhor, querido. Fitos no Senhor. Porque a gente não faz o que a gente quer. A gente ouve o Senhor e a gente executa, a gente pratica. Como Jesus, né? Jesus, quando ressuscitou Lázaro, né? Jesus ora, Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor sempre me atende. Eu faço isso por causa deles. Né? Então, Jesus mostrando aí a relação, né, que ele tem com o Pai. Ele faz o que ele vê o Pai fazendo. Isso nos anima por demais. Então, queridos, aqui falando um pouquinho sobre de quem vem a revelação, são muitos textos. Eu queria que os irmãos, o Vande já falou sobre a gente ter a palavra de Deus aí do lado da Bíblia, né? Do lado, mas a gente vai depois pegá-la, porque tem texto que não está aqui, são muito grandes, a gente vai ler na própria palavra. Eu peço que os irmãos deixem a Bíblia aí do lado. Mas vamos dar só uma olhadinha rápida, né? Então, a profecia pode vir de Deus. Aquele Apocalipse que a gente acabou de ler ali, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Também pode vir dos anjos, né? Aquela passagem de Zacarias, né? Que o anjo vem anunciar, né? Eu sou Gabriel e fui enviado fui enviado para falar-te e trazer essas boas novas, né? Também pode vir do diabo, queridos. Incrível, né? Mas Satanás, quando foi tentar Jesus, que falou, né? Atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito. Queridos, esse aos teus anjos ordenará a teu respeito, está lá nesse Salmo 91, 11 e 12, dá uma olhadinha lá. Então o inimigo usou uma profecia, veio pela boca dele, porém ele colocou esse brindezinho, né? Esse engano, essa malícia, mas Jesus falou, também está escrito, né? Que ele falou, né? Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Mas Jesus falou, também está escrito. Né? Então, olha a palavra aí, queridos. Né? O inimigo vai nos tentar muito, mas é a palavra que vai nos trazer para o eixo, é a palavra que vai fazer a gente ficar firme e tranquilo. Queridos, também fala do coração humano, né? Do coração do homem. Né? Então, aí o versículo 16 fala, não dê ouvidos
as palavras dos profetas, né, que falam as visões do seu coração. Estou lendo só em negrito, tá, querido? Que fala as visões do seu coração. Então, também, ó, profeta que prega a sua própria palavra, né? Opa, aqui está um negócio aqui na frente. Eu sou contra esses profetas que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse, né? Quando o Senhor não disse, né? Profeta, do profeta que Deus não enviou. Não mandei esses profetas. Eles foram correndo e não lhes falei. Contudo, profetizaram. Que perigo, né, queridos? Misericórdia. O Senhor tenha misericórdia. Então, do profeta, dos sonhos mentirosos. Né? Aqui eu não frisei, mas eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Aqui de Brasília. Com suas mentiras e leviandades. Enfim, queridos. Então, profetas que sonham com sonhos mentirosos, né? Também, de novo, profeta com sonhos mentirosos, lá no versículo 16 e 17, diz assim, mas aqui eu queria enfatizar uma outra coisa. Não, tudo bem. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, né? Falam as visões do seu próprio coração, né? E também Jeremias 23, que fala, né? O coração dos profetas que proclamam mentiras, proclamam só o engano do próprio coração e fazem que o meu povo se esqueça do meu nome. Isso aqui é muito sério, queridos. Pior ainda, né? Esses dois últimos textos, eles falam disso, né? Do profeta, da ação do profeta, né? Vão procurar o profeta e porque procuraram o profeta, o coração se afastam, né? Deixa eu ler esse texto aqui, queridos. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam a visão do seu coração e não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, diz, não virá o mal sobre ti. Também, isso, qualquer que anda segundo a dureza do coração. Obrigado aí pela marca que fizeram aqui, para mim, acho que foi o Vande. Então, aqui o segundo fala assim, né? Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do seu coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Então, queridos, olha só, deixam de seguir ao Senhor para seguir ídolos, para seguir demônios, né? Misericórdia. Né? Então, queridos, assim, esses textos, né? Esse capítulo, na verdade, ele nos traz esse temor. E aqui eu estendo para todos nós, queridos. E eu falo todos nós porque a gente vai falar um pouquinho disso depois, o Espírito Santo me ajude a lembrar. Mas assim, queridos, porque a palavra diz, né, que o Espírito Santo distribui os dons a cada um. Queria que os irmãos lembrassem disso, depois se quiser conversar comigo, perguntar um pouquinho, mas a palavra fala que o Espírito distribui os dons a cada um de nós. Então, cada um de nós, querido, deve, quando você estiver, um tem salmo, outro tem hino, outro tem cântico, outro tem profecia, todos têm, um tem, o outro tem, todos devem compartilhar. Todos, queridos. Então, nós devemos buscar, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, mas só para enfatizar, temor, queridos, eu sou usado pelo Senhor em profecia, em revelação, às vezes. E, queridos, como eu temo? Ah, Senhor, misericórdia. Né? Eu lembro de um texto que Paulo fala, né, ali em 1 Coríntios 15, quando ele fala assim, né, que como dizem, né, alguns dizem que não há ressurreição de mortos. Porque se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a nossa pregação e vã a vossa fé. E mais, temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. E mais, se os mortos não ressuscitam, aqueles que morreram em Cristo pereceram. Ora, se a nossa
vida, nessa nossa esperança, se reduz apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas depois Paulo volta e fala, aí no próximo versículo ele fala, mas de fato, Cristo ressuscitou, ele volta para o tema. Né? Então ele não deixa nessa coisa, nessa trocadilho que ele faz, mas ele fala, de fato, Cristo ressuscitou. Então, queridos, é muito importante isso. Então, assim, voltando aqui, e agora entrando mais no texto da vinda do Senhor, esse texto, queridos, ele vem... Eu queria que os irmãos, por favor, pegassem as suas Bíblias e dessem uma olhadinha aí no Mateus, capítulo 24. Né? Então, ele vem de uma pergunta que um dos discípulos faz no versículo 3. Né? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele. Os discípulos, em particular, lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Essa foi a pergunta. Qual é o sinal? Então Jesus ele começa a responder, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqueles, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Queridos, esse texto fala do princípio das dores. Essa pergunta que os discípulos fizeram, Jesus responde ela em 3 tempos, né? Em 3 etapas. Então, a primeira é o princípio das dores, a segunda é a grande tribulação, e a terceira é a vinda do Filho do Homem. Então, está tudo aí nesse Mateus 24, no capítulo de 24 de Mateus, e é interessante, né? E aqui embaixo a gente fala aqui, né, que em Mateus, Jesus, ele usa uma linguagem compreensível. Você vê que Jesus ele não vai lá para o Apocalipse. Ele responde, e ele dá daí de uma forma compreensível, porque o Apocalipse ele vai nos dar essa ideia de uma forma metafórica, mas o Mateus, ele nos dá, o Mateus, o Lucas, o Marcos e o Lucas, que nesses 3 livros tem essa passagem, Jesus vai ali bem no claro. Já no Apocalipse, como a gente já viu lá, e vamos até ver um exemplo aqui, Jesus usa uma linguagem metafórica, incompreensível, que necessita de revelação do alto. Então, queridos, aí, né, Jesus ele fala, eu anotei aqui, até vi aqui, depois que eu não anotei todos, mas aqui, ó, olha só como é compreensível. Então, aqui no princípio das dores, Jesus fala, né? Engano, falsos profetas, guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos. Ele fala também, então sereis, depois ele fala, então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Tudo isso, queridos, são coisas que a gente deve anotar e ficar em mente, porque esses são os sinais. Né? Então, essa situação até do coronavírus foi bem interessante, porque nesse texto de Mateus não está falando em pestes, não está falando em pestes, em doenças, e eu fiquei encasquetado, eu falei, meu Deus, esse coronavírus, e olhando para a palavra, mas, puxa, eu tenho certeza, Senhor, que nós estamos começando o princípio da dor, Senhor, o que está acontecendo? Aqui não tem, porque eu não tinha feito a exegese correta, e o Vande depois me falou, Beto, em Lucas está falando sobre peste. Eu falei, ô, Vande, valeu. Então, assim, mas aí foi bom. Por que foi bom, queridos? Porque eu fiquei encasquetado e Deus me respondeu. Então, lá em Lucas, a gente pode até acrescentar, né, que Lucas fala sobre peste. Então, é um dos sinais também, e aí a gente pode encaixar o coronavírus. Mas o que eu achei interessante, queridos, e aí a gente vê, olha só que coisa tremenda esse negócio da palavra. Que, queridos, veja bem, não sei se vocês notaram, mas o sinal que mais Jesus vai falar, não só aqui no princípio das dores, mas também lá na grande tribulação, é justamente o engano. Cuidado, que não vos engane. Ele repete isso direto, queridos.
Direto Jesus repete, que coisa impressionante. Ó, cuidado, é um engano, é um engano. E aí, queridos, nós podemos falar aquela palavra que o Vande compartilhou outro dia. Por isso que nós trouxemos realmente esse assunto. Queridos, o tanto de profecia que tem sido lançado, não só por causa do coronavírus, esse negócio de profecia está numa moda, agora que todo mundo virou televisão, né? Não é só mais o canal aberto, mas todo mundo virou televisão, então você acaba vendo como tem se lançado profecia. E aí os irmãos ficam mandando, eu peço até brincando com os irmãos, não mande para os pastores as profecias, porque a gente já recebe tanta coisa. Aí às vezes os irmãos, vê o que você acha disso aqui? Fala, querido, não acho nada, vamos orar, vamos pedir para o Senhor falar e revelar o nosso coração. Porque, queridos, na verdade, quando você vê uma profecia, o que a gente tem que fazer? Esquadrinhar a palavra. O que a profecia está falando? Ah, está falando isso, está falando aquilo, está falando aquilo outro, está falando aquilo outro. Então a gente tem que vir para a palavra e ver na palavra o que a palavra diz sobre isso. Não adianta a gente ficar aqui, porque o problema é isso. A profecia, ela mexe às vezes com a nossa emoção. Então o Senhor fala, cuidado, porque ele fala, o Senhor fala que lá em Apocalipse, querido, virão profetas que farão sinais tremendos. E uma tentação nossa, você lembra no Novo Testamento? Como é que sempre pediu, Senhor, faz um sinal, faz um sinal, faz um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, nenhum sinal lhe será feito. Queridos, que coisa impressionante. Então, o engano, o falso profeta, cuidado, cuidado, cuidado. Presta atenção, queridos, porque justamente uma das coisas vai ser o engano. Por quê? Porque não se tem a palavra. Pela falta da palavra. Então, só para dar um exemplo aqui, antes de aqui entrar no... Depois eu volto. Antes de entrar, vamos mostrar alguns sinais da grande tribulação, né? O texto também é grande, eu não vou ler, mas assim, uma das manifestações que está lá falando, né? A manifestação do iníquo, né? A fuga das cidades, grande tribulação, os dias serão abreviados, falsos cristos, falsos profetas, de novo, com sinais e prodígios para enganar, e Jesus sempre alerta. E olha, eis que estou vos avisando, o versículo 25 mesmo, olha só o que Jesus fala. Vede que vô-lo tenho predito. Vô-lo, isso é uma profecia, queridos. Jesus está aqui, mais uma vez, profetizando, dando sinais, dando os passos para nós. Isso é tremendo. Mas voltando agora, então, para a gente ver lá um exemplo, coloquei aqui um exemplo só. Está tendo uma nuvem de gafanhoto lá no Rio Grande do Sul, né? Estava tentando, como por frio, graças a Deus, eles foram embora. E também acho que estão sendo mortos por química, né? Mas olha só esse texto, querido. Está falando aqui que sairão gafanhotos da terra, que terão poder como tem os escorpiões, né? Não causarão dano à erva, presta atenção, não causarão dano à erva, nem a qualquer coisa verde, nem alguma árvore, nem árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Sobre a fronte. Mas foi também dado a esses gafanhotos que não matassem os homens, e sim que os atormentassem por 5 meses. Né? O aspecto desse gafanhoto é semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça, tinham como coroas parecendo de ouro. O seu rosto era como o rosto de homem. Tinham cabelos como cabelo de mulher. Dentes como dentes de leão. A sua couraça fazia um barulho, né? A sua couraça era como couraça de ferro. O barulho das suas asas era como o barulho de cavalos de muitos carros. Né? Tinham cauda como de escorpião e o ferrão da sua cauda tinha o poder de causar dano aos homens. Queridos, como que a gente pode dizer o que é isso aqui? Né? Olha o coronavírus aí. Um negócio que a gente nem consegue ver. Olha o tumulto que isso está causando. Mas, querido, está lá profetizado. E a gente pode identificar pestes, a gente pode identificar os enganos, né? As falsas profecias, cuidado com os falsos profetas, porque isso fica bem claro. Então, a gente vê que Apocalipse é uma linguagem metafórica. Então, Cris, por favor, eu não estou dizendo para os irmãos que não é para a gente não ler Apocalipse, não é para a gente não ter essa passagem em mente, em cuidar. Vou até dar um exemplo aqui depois para os irmãos, que o Senhor, como que está com a palavra na mente, é tão bom, que quando acontece a situação, a nossa mente vai na Bíblia, e vai catando, o Espírito Santo vai trazendo o que a sua mente tem da Bíblia, e aí você vai identificando. Eu vou dar um exemplo para os irmãos daqui a pouco sobre isso.
Então, Cris, enfim, né, eu não vou me deter, a gente às vezes fala assim, né, mas eu quero trazer aspectos assim que eu considero muito importante. Então, aqui na vinda do Filho do Homem, é interessante que esse texto de Joel, Cris, é um texto que ele entra aqui. Jesus ele começa a falar esse texto, mas os irmãos podem ver até aí, aqui no rodapé, né, que tem uma indicação para Joel 2:31. Né? Que é esse texto aí que Jesus está falando aqui. Você vê que, só que no 28, começa a falar sobre essa profecia de Joel, que é a mesma profecia que está no início do livro do Atos, dos Apóstolos. Então, Jesus começou a falar aqui, mas ele não usa toda essa parte da profecia, ele não usa, ele só usa o final dela. Então, Cris, só que o início da profecia fala assim, ó, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias mostrarei prodígios no céu, aí começa o que Jesus falou aqui, prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então é interessante que aqui no texto de Mateus, Jesus não coloca essa profecia, mas a profecia está aqui, está citada, e também ela está lembrada lá no início de Atos, os irmãos podem lembrar. Então, queridos, é muito importante. Então, nós não vamos tanto nos deter tanto nos sinais, no Apocalipse, porque a gente já falou aqui de toda essa questão de figuras de linguagem que é usada, mas nós vamos ficar, então, mais atentos, queridos, guarda os sinais que Jesus está falando aqui. Ele está falando no princípio das dores, ele está falando na grande tribulação, e agora eu quero entrar um pouquinho mais aqui na vinda do Senhor. Porque, queridos, veja bem, Jesus fala dessa questão do derramar do Espírito Santo aqui, nessa parte do texto da vida do Senhor. Mas presta atenção, queridos. O Espírito Santo, ele vai ser derramado, né? Não só aqui nessa parte, ele vai ser derramado sobre nós nesses últimos tempos todos, porque nós precisamos de mais do Espírito Santo. Que, na verdade, independente do tempo que estamos, nós precisamos de mais do Espírito Santo. Né? Então, queridos, esse derramar do Espírito não vai ser só lá para o finalzinho para a gente encontrar com o Senhor. Vai ser para que a gente possa agir, vai ser para que a gente possa atuar, vai ser para que a gente possa discernir, para que o Espírito Santo possa nos usar em situações para trazer palavra, para trazer edificação, para trazer ânimo, para trazer consolo, para animar, para consolar, para servir, para amar. Então, queridos, os dons, ele não é um artigo de luxo só para a gente fazer algo e receber glória. Não, a glória é para o Senhor. Os dons é para serviço, é para trabalho, queridos. É para glorificação do nome do Senhor. Não é para nós ficarmos tímidos, não. E aí eu volto a falar aquilo que eu falei aquela hora, né? O Espírito Santo deu a cada um visando o fim profético. Estou visando muito isso, queridos. Eu quero que os irmãos guardem, pensem, meditem, orem e busquem no Senhor. Porque o Senhor não deu um dom para cada um de nós para que esse dom seja colocado na gaveta. É isso que o inimigo tenta, quando a gente falou lá em cima sobre esse negócio de enganar, para que a gente fique quietinho. Eu vou ficar aqui quietinho, sentado no banquinho, assistindo culto, né? Assistindo encontro, a reunião, ou aqui no vídeo, né? Online, e até o Senhor voltar. Não, queridos. Não, não é isso não. Tanto não é isso, que depois aqui da grande tribulação, sabe o que o Senhor fala? Antes dele falar lá dessa passagem aqui, ó, do grande julgamento, ele vai entrar com um grande julgamento lá em Mateus 25, versículo 31. Antes disso, ele coloca 4 parábolas. 4 parábolas. E essa parábola tem que fazer a gente pensar, queridos. A parábola das 10 virgens, 5 eram sábias, 5 eram nécias. A parábola do servo bom e do servo mau. Né? A figueira. A parábola dos talentos. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. Bom servo. Né? Entra no gozo do teu Senhor. Porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, queridos, Jesus ele está sempre fazendo um desafio para a gente, um desafio tremendo, tremendo, para que a gente entenda
que nós precisamos muito do Senhor, nós precisamos muito do Espírito Santo. E aí nós vamos falar um pouquinho do relacionamento com o Espírito Santo, porque é isso que o Senhor está derramando e nós precisamos orar, queridos. Orar para que o Senhor derrame mesmo sobre nós do Espírito Santo, orar por quebrantamento, orar por arrependimento, por não estarmos permitindo que o Espírito Santo seja mais íntimo, que o Espírito Santo nos conduza. Eu vou falar com os pastores, tem coisas aí que eu quero, essa questão do Espírito Santo, né? Não vou fazer um estudo sobre dons, não, querido, mas vamos falar sobre prática com os dons, porque não adianta a gente ser expert, saber tudo sobre dom e não praticar. Nós precisamos desenvolver. Então, é só para compartilhar com os irmãos, esse texto aí, queridos, é um texto muito conhecido nosso, que está em João, capítulo 25 e 26, né? Só que eu botei em inglês porque eu achei muito interessante, e aí os irmãos que sabem inglês aí melhor do que eu podem me ajudar se eu estiver errado, mas é interessante, queridos, que ele fala, né, em negrito aí, né, que o Pai enviará o seu Espírito para ficar no meu lugar, né, to take my place, né, ficar no meu lugar. Então, a nossa versão brasileira não fala isso, né? Fala que o Espírito Santo vai vir para nos ensinar e a guardar tudo aquilo que tem. Mas esse texto, eu peguei ele em inglês porque eu achei muito interessante, né? Ficar no meu... Então, queridos, olha só embaixo aí, no Velho Testamento, o Pai estava com o povo hebreu. E todo o Velho Testamento você vê o Pai vindo conduzindo o povo. Todo o Velho Testamento. Moisés é o grande exemplo disso. Queridos, Moisés não fazia o que queria. Quando a nuvem ou a coluna de fogo andava, o povo levantava acampamento e andava. Quando a nuvem e a coluna de fogo parava, o povo baixava acampamento e a gente só sai daqui quando o Senhor se mover. Deus conduzia. Não era Moisés. Deus conduzia. No Novo Testamento, Jesus conduz. Os discípulos estão ali. Gente, vamos embora. Para o outro lado do lago. Entra no barco e tome remo. Não tinha discussão. Não, Jesus, acho que na hora, querido, Jesus falava, o pessoal, então Jesus conduzia. Mas, queridos, quando Jesus foi para o Pai enviou o Espírito Santo para tomar o lugar de Jesus, no bom sentido, queridos, porque Jesus fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos, então Jesus está conosco como? No Espírito Santo. Porque Jesus foi estar com o Pai. Lembra lá o anjo? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele virá do mesmo jeito que foi. Estevão, o que ele viu na visão dele lá antes de morrer? Ele viu os céus abertos e Jesus à direita do Pai. Então, queridos, Jesus está conosco pela pessoa do Espírito Santo. Então, queridos, nós precisamos desenvolver. E aí é um desafio, quando a gente for compartilhar sobre dons, a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque, queridos, na verdade, quando o Espírito Santo não nos domina, não nos conduz, sabe o que acontece? Eu domino, eu conduzo. Então, quando a gente não entende isso, que nós precisamos ser guiados, conduzidos, dominados pelo Espírito Santo, como nós vamos ver aqui como Jesus era, porque Jesus se esvaziou. E aí, como ele veio vazio, ele não levou em consideração isso ser igual aos pais, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem e reconhecida figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, queridos, veja bem, se esvaziou. Mas quando ele chegou aqui, o que o Pai fez? O encheu. E Jesus andou no poder do Espírito Santo. Como diz o texto. Então, nós precisamos entender isso, querido. Louvado seja o nome de Deus. Nós precisamos de intimidade com o Espírito Santo. Guarda isso, meu irmão. Busca isso. Busca isso. Em nome de Jesus, eu quero, estou muito animado, que Deus tem ministrado isso no meu coração. E eu preciso praticar. Isso é uma prática, é um relacionamento com o Espírito Santo. Não é estudo. A gente tem essa tendência, querido. A gente muitas vezes quer estudar a palavra. E amém, tem que estudar mesmo. Mas, querido, veja bem, tem coisa que é prática. Não adianta você saber tudo sobre os dons e você não pratica os dons. Porque o que eu quero dizer com isso, queridos, é que, na prática, o Espírito Santo vai te comunicar. Nem todo mundo que tem o mesmo dom, tem várias pessoas que têm um dom, sei lá, de línguas, tem várias pessoas que têm um dom de expulsar demônio, enfim, os dons. Tem dom de profecia. Então, queridos, veja bem, nem todo mundo que é usado em profecia é usado do mesmo jeito.
Por quê? Porque a intimidade com o Senhor, você passa a escutar. Uma coisa que eu estou notando na minha própria vida, que está acontecendo, esse negócio de guardar a palavra, às vezes, Deus tem me usado dessa forma. Ele pega um texto, toda essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, Jesus pegou um texto, e a partir desse texto, oh, louvado seja Deus, Deus começou a ministrar no meu coração, e os textos vêm pipocando, e você vai ali fazendo aquela, né, montando ali, muito tremendo. Então, quer dizer, aqui os textos que mostram Jesus, né? Lucas 4:1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo próprio Espírito Santo no deserto para ser tentado, como diz a palavra. Lucas 4 também, Lucas é um livro que mostra muito sobre isso. Fala, então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Então, Jesus, cheio do Espírito, foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Jesus, no poder do Espírito Santo. O outro, Lucas 4:18. Desculpa de novo. O Espírito do Senhor, Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e revelação e restauração à vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos do Senhor. Enfim, esse texto está lá em Isaías 61, né? Glória a Deus. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas também. Olha só que interessante esse versículo, o finalzinho, só em negrito. Fala lá, ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentados os fariseus, blá, blá. Olha só o finalzinho desse versículo. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Queridos, se Jesus precisava que o poder do Senhor estava com ele para curar, imagine nós, não é verdade? Imagine nós. Então, queridos, glória a Deus, como me anima, né? Esse versículo aqui, ele ficou fora, desculpa, eu ia tirar até ele, eu tentei até procurar, acho que eu errei a passagem, e nós vamos passar ele, tá bom, queridos? Me perdoe. Deixa eu ver aqui só esse finalzinho, dons, né? Estou falando já um pouquinho sobre dons. Não sei o que é isso, mas, amém. Ok. Então, queridos, o que devemos ficar de olho? Né? O que a gente deve ficar de olho? Né? Nos sinais, pois Jesus não virá de maneira nenhuma sem que estes aconteçam. Então, guardar a palavra profética para identificarmos o fato quando eles acontecem. Né? Então, olha só, 2 Tessalonicenses, né? 2, fala, olha só, sinais que Jesus não virá sem que de fato, sem que de jeito nenhum aconteça. Apostasia, em Tessalonicenses 2, capítulo 3, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Né? Então, Jesus não virá sem que primeiro, ele está falando da vinda dele. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Outra coisa, a revelação do homem da iniquidade. Tessalonicenses 2:3. Queridos, leiam desse Tessalonicenses. Tessalonicenses aí é um texto grande que fala sobre essa vinda do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Dá uma lida lá depois disso aí, tá bom? Ezequiel também, a restauração da casa de Israel. Muito importante, queridos. A casa de Israel, um texto que o Senhor me falou, eu não anotei aqui, mas um texto que o Senhor me falou quando eu estava aqui montando o esqueleto da palavra para compartilhar com os irmãos, foi um texto ali em Romanos, quando o Senhor fala, olha, se enxertar um galho na árvore, né, verdadeira, foi tremendo, trouxe salvação, imagina se essa árvore, se o galho verdadeiro brotar e frutificar. Ele está falando de Israel. Então, queridos, lá em Ezequiel fala sobre a restauração da casa, e também Isaías fala, tem muita prova, acho que Isaías, capítulo 10, se não me engano, fala sobre a restauração da casa de Israel. Então, queridos, fica de olho em Israel. Tá? Fica de olho, muitas profecias estão ligadas ali. Né? Então, até mesmo, curioso, né? Eu nunca fui em Israel, mas o Bulhosa,
Ele foi, Israel estava vendo a live dele outro dia, ele falando, né? Quando os discípulos perguntam isso, o texto 1 e 2 desse Mateus 24 que a gente viu, é o seguinte, eles falam para Jesus, esses irmãos vão lembrar, olha Jesus, que pedras maravilhosas e tal. O que Jesus responde? Vede que pedra não ficará pedra sobre pedra. Queridos, o Bulhão está falando uma coisa, gente, quando você vê o tamanho daquelas pedras, aí você entende essa passagem. São pedras gigantescas, pedras de toneladas. Como que Jesus fala? Não ficará pedras. O que Jesus está querendo dizer? Então, isso é interessante. Então, queridos, olho em Jerusalém, olho em Israel. Tá bom? Muitas profecias relacionadas a Israel. E uma delas é o derramar. Esse texto, que depois leiam lá Ezequiel 39, 25. Eu não botei o texto aqui, porque a palavra estava com muitos textos, e aí fica muito cansativo, mais até para os irmãos, mas está aqui. Depois eu compartilho essa palavra com os irmãos sem problema nenhum. Tem muitos textos, é tipo um estudo mesmo, dá para buscar. Mas esse texto está falando lá, que acho que é no versículo 29, se eu não me engano, Deus está falando lá, eu derramarei do Espírito Santo sobre a casa de Israel. E outra coisa, queridos, Mateus 24, 14, a gente acabou de ler o último versículo que a gente leu. De maneira nenhuma vai acontecer antes, Jesus vem antes de que a proclamação do evangelho do reino seja pregada para todo mundo, né? Então, queridos, muito tremendo isso aí, né? Um alerta aqui que eu anotei. Joia. Amém, queridos. Enfim, né, assim, compartilhando mesmo com os irmãos essas coisas, tenho estado bastante ligado, queridos, nisso que eu estava falando para os irmãos. Vamos ficar de acordo com a palavra, vamos ficar de olho na palavra e vamos realmente, queridos, ver os sinais. Os sinais não foram dados. E agora, uma coisa muito importante, que a gente busque o Espírito Santo, que a gente clame ao Senhor. A pandemia vai passar, até falei isso para o médico lá no hospital, todo mundo, queridos, eu sinceramente, me perdoem, eu não gosto dessa expressão, vai passar, vai passar. Queridos, sinceramente, eu veja bem, por que eu não gosto? Porque quando se fala isso, e aí tem a ver com esse negócio do medo do Apocalipse. Queridos, muitos temem passar por todas essas situações, mas eu quero dizer que a graça do Senhor será e é conosco, queridos. Ela é e será conosco. Nós não vamos passar por isso sozinho. Nós não vamos passar por isso sozinho. Nós precisamos entender isso, queridos. Nós não precisamos, vai passar, mas vão vir outras. Vão vir outras. Olha o que Jesus falou: guerra, rumor de guerra, fome, peste. Queridos, você viu agora as bordas, né? Como chama? As fronteiras fechadas. O cara viajando não pode entrar no país dele. Aqui no Paraguai, na ponte do Paraguai, o pessoal não podia entrar lá porque a ponte estava fechada. Em vários países foram isso. Nós vimos brasileiros que ficaram fora aí, que eles vinham ao aeroporto, não entraram para o Brasil, não vinha avião. Gente, que loucura! Vou dar um motivo para a gente orar, queridos. Se avizinha uma crise econômica. Se avizinha uma crise econômica. Se o governo parar de dar esses R$600 aí, que não resolve muito, queridos, as pessoas possivelmente vão para as ruas, misericórdia. Porque um pai de família não vai ver o filho dele passando fome e ele vai ficar quieto. Eu acredito que não, né? Mas é uma coisa que nós temos que orar. Isso pode trazer um caos terrível no país. E a gente, às vezes, vai passar, mas vão vir outros. Vão vir outras coisas. A palavra está aí. E eu nem entrei nas alegorias de Apocalipse justamente por causa disso. Vamos ficar aqui nos tópicos que Jesus está alencando para que a gente se toque. Eu ia falar para os irmãos, queridos, vocês se lembram quando aconteceu aquele negócio com aquele Estado Islâmico? Vocês lembram daquela foto, daquela coisa terrível que pegaram um monte de cristãos vestidos de macacão laranjado, levaram para uma praia e degolaram eles? Vocês lembram disso? Queridos, quando isso aconteceu, eu fiquei olhando para a palavra e falava: Senhor, o que está acontecendo? O que é isso? E a palavra, e o Espírito Santo começou a trazer, e o Espírito Santo me trouxe 2 textos que eu gostaria que a gente fosse. Por favor, abre a sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 6.
Olha só o que a palavra diz, meu querido. Não, não é 6, não. Espera aí. Ah, sim, 6. 6, 9. Olha aí, 6 de 9 a 11. Diz assim: quando ele abriu o quinto selo, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamaram em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disse que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Queridos, olha que texto. Aqueles que foram degolados pelo Senhor, pelo testemunho do Senhor, aqueles irmãos que foram degolados, eles são da igreja copta. Igreja egípcia copta. Perseguição, queridos. Aqueles caras de macacão eram tudo cristão. Foram degolados. E o que a palavra diz? Eles, o texto é tremendo. As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra do Senhor, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que tinham sustentado, clamavam: até quando, Senhor? Até quando você vai vingar o nosso sangue dos moradores da terra? Que texto, queridos. Abre agora, por favor, em Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 20. Olha como o Espírito Santo vai gerando a palavra em nós. Olha como é importante guardar a palavra, porque, queridos, tem resposta. O Senhor não nos deixa. O Senhor disse lá: eu vou anunciar os profetas, eu não farei nada sem falar com os meus profetas, meus servos os profetas. Então, queridos, o Senhor sempre vai nos dar direção. Nós não ficaremos perdidos. Creiam. Creiamos, nós não vamos ficar perdidos. Só para concluir, queridos, eu já estou terminando, Vande. Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais Deus dava autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Queridos, esse texto já está falando lá do final, porque já está falando de tantos quanto não adoraram. Então a gente pode ver que isso aí é na tribulação, na manifestação do anticristo e na perseguição que irmãos ainda vão sofrer. Então esse texto faz exegese, ele completa com aquele texto que a gente viu de Apocalipse 6. Porque aqueles lá que até quando vingam, então esse texto aqui está dizendo que ainda não acabou. Não acabou lá com o Estado Islâmico. Ainda vem mais, queridos. Ainda terão outros. E pode ser eu, você, pode ser cristãos, são cristãos. A gente não sabe. Mas que o Senhor nos dê graça para passarmos, porque nós não vamos passar sozinhos, Ele vai passar conosco. Amém, queridos? E tem texto que fala: nem um fio da vossa cabeça vos será tocado. Jesus fala: vai morrer alguns vão ser presos, tal. Mas Jesus também fala: e não vos tocarão. Então, queridos, nós temos palavra de Deus. Eu quero animar os irmãos, que a gente possa continuar na palavra, buscando o Senhor, se enchendo da palavra de Deus, se enchendo de alegria. Realmente estamos passando aí por uma luta, queridos. Mas assim, uma luta com gratidão, com alegria, né? E olhando para o Senhor, né? Olhando para o Senhor. Né? Minha mãezinha está lá, a gente está aqui grato, orando, chorando, sabendo também que o Senhor pode levá-la. Se o Senhor quiser, Ele vai levá-la, queridos. Mas tudo está na conta. Eu já entreguei tudo, já entreguei minha mãezinha, minha mulher, meus filhos, já entreguei até a mim mesmo. Esse foi o primeiro sim. O segundo sim vai ter que ser quando o Senhor colocar a situação. Então hoje realmente, como o Vande falou, estamos passando por uma pedreira, queridos. Depois eu conto para os irmãos.
né? De eu desabar na frente da minha mãe, desabar, né? De chorar assim, não conseguir segurar, queridos. Situações difíceis, minha mãe amarrada. Tivemos que amarrar minha mãe porque ela tirava o respirador, e o respirador é o que estava salvando ela. Porque quando ela tirava o respirador, ela também sufocava, porque o pulmão dela não recebia o oxigênio. Então, o oxigênio que era levado sufocava, e sem oxigênio também sufocava. Misericórdia, queridos. Misericórdia. Mas glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Vande.